e gostaria que você pregasse. Na hora, eu pensei assim, mais um culto, mais uma pregação. Tudo bem, para mim é simples. Só que tem um porém, você vai pregar em japonês. Em japonês? Meu Deus, como é que eu vou falar bênção? Como é que eu vou falar eternidade? Como é que eu vou falar... Tem muita palavra que eu não sabia. Então eu falava assim, Deus, por que você me escolheu? Por que eu tenho que pregar? Tem tanta gente na igreja que fala bem o Nihongo, que estudou aqui no Japão. Por que eu tenho que pregar? E o Senhor me deu um exemplo de 2 crianças. Essas 2 crianças, elas estavam andando de patins em cima do gelo. E quando um amiguinho foi mais para frente, esse lugar que ele estava patinando quebrou e ele caiu dentro de um rio. E esse rio, ele estava hiper gelado. E a outra criança, quando viu aquela criança caindo, ela falou assim, olhou para o lado, não tinha ninguém para ajudar. E ela falou, meu Deus, é meu amigo, mas não vai dar tempo de eu chamar ninguém para ajudar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E ele desesperadamente, ele pegou o patins dele e ele quebrou o gelo. Quebrou, mas ele bateu com tanta força para quebrar aquele gelo e puxar o amigo dele. E nessa hora ele conseguiu pegar na mão do amigo e puxar. E nisso chegou um pessoal que estava andando e viu aquela cena, foi lá e ajudou essas crianças. E nisso o bombeiro chegou também. E o bombeiro falou, nossa, como é que uma criança tão pequena conseguiu quebrar um gelo com tanta força? Porque ela é uma criança, ela não tem tanta força. E aí foi que Deus falou para mim, que quando é Deus que manda, quando Deus que ajuda, é Deus que capacita. Então, naquela hora, quando aquela criança viu o desespero de um amigo morrendo, a criança foi lá e salvou. Não pelas próprias forças, porque Deus a mandou. E assim como hoje eu estou aqui para falar um pouco da mensagem de Deus, Deus falou, é hora de você falar. Então, eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E ele falou, fale aquela palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que morra na cruz, leve nossos pecados. E nós podemos cada dia mais chegar perto de Deus. Só que para chegar perto de Deus, chegarmos a um patamar de conhecermos a Deus, nós temos somente um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Como nós louvamos aqui. One way. O único caminho. Jesus. Anata no michi dakara. Só tem este caminho. Só um caminho que leva a Deus. Podemos ir a várias outras religiões. Podemos adorar a Deus de uma outra maneira. Podemos adorar a Deus em casa. Não podemos buscar a Deus em outros templos também. Mas a palavra fala que somente um Deus é que pode chegar ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, hoje, quando eu vim trazer essa palavra, eu falei assim para Deus, como é que eu vou começar essa pregação? Eu vou começar a pregação o seguinte, quando eu vim ao Japão, eu cheguei ao Japão com 18 anos. A minha intenção era vir com 15 anos. A minha mãe falou assim, com 15 anos você não vai para um outro lugar sem você falar a língua. Como é que você vai para o Japão sem terminar os estudos e sem conhecer a língua de lá? Você é de menor, você não pode. E eu tinha umas amigas que elas eram mais velhas que eu, e elas vieram ao Japão. E elas falaram assim, Érica, vamos para o Japão, a gente trabalha um ano lá, dá para comprar tanta coisa, mas tanta coisa. E eu pensei, que bom, eu vou para o Japão trabalhar um ano, eu vou comprar uma moto. O meu sonho era ter uma moto. Eu queria andar de moto. Aí minha mãe falou assim, agora que você não vai para o Japão mesmo, você já pensou, vai para o Japão trabalhar tanto para voltar, para pensar em comprar uma moto. Minha mãe achou, não, ela vai trabalhar, ela vai voltar, ela vai estudar. Mas eu queria uma moto. E minha mãe falava, moto, ele que é tão perigoso, é melhor você comprar um carro. Ah, mãe, mas carro não tem essa sensação de liberdade, eu quero uma moto, eu quero andar. Minha mãe, aí você anda, o primeiro poste você bate,
racha a cabeça no meio e o seu sonho já era. E eu falei, tá bom, mãe, vou aguentar. Aí eu aguentei. Ela falou, você tem que terminar os estudos. Termina os estudos. Eu terminei os estudos até com 17 anos. Aí, 17 anos, eu terminei o estudo, minha mãe, agora você vai fazer uma universidade. Eu, não, eu vou pro Japão. E a minha mãe, mãe, mas você não falou que era para terminar o estudo, depois ir pro Japão? Não, Érica, tenta fazer o vestibular para ir entrar numa faculdade. Eu, ai, meu Deus, tá bom, eu vou fazer. Mas eu fiz, assim, o vestibular não para passar. Eu queria fazer uma prova lá de qualquer jeito, para falar para minha mãe, eu fiz, mas eu não passei. Então agora eu posso ir para o Japão. E eu não passei mesmo. Aí eu vim para o Japão. A minha mãe falou, agora não tem jeito. Mãe, não, eu acho que eu vou estudar. Eu vou estudar e vou ser uma advogada. A minha mãe falou, que bom, agora você não vai mais para o Japão? Não, eu vou estudar. Você vai estudar? Você vai ser advogada? Tem que estudar muito, Érica. Não, mas eu vou estudar. Mas advogada é o quê? De defesa. Eu falei, não, mãe, eu quero ser advogada para trabalhar no presídio. Porque eu quero trabalhar lá dentro do presídio. Eu quero ficar lá face a face com os bandidos. Eu quero enfrentar. Quero falar um monte de verdade para eles. Aí a minha mãe falou, Érica, vai pro Japão. Vai pro Japão que é melhor. Vai trabalhar, menina. Mãe, eu quero ser advogada, eu quero trabalhar no presídio. Eu quero lá defender os direitos. Eu queria tanta coisa. Minha mãe, não, vai pro Japão. Aí ela fez o meu passaporte lá, eu vim pro Japão. Sem falar... Não, eu falava duas coisas. Quando eu cheguei aqui, eu falava Gohan, que até hoje eu amo Gohan. E falava... O que era Gohan? E o outro, minha mãe me ensinou uma frase. Antes de vir para o Japão, ela falou, Érica, essa frase você vai usar no Japão. E eu fiquei a noite inteira decorando. Depois de um tempo, Deus me deu essa frase. Eu vou falar em Nihongo, eu acho que a maioria vai entender. Watashi no futon no ue ni no mi orimasu. Até hoje eu lembro, significa, em cima do meu futon tem pulga. E até hoje eu falei, mãe, por que você me ensinou essa frase? Em cima do meu futon tem pulga. Eu não usei pra nada. Não, Érica, porque se você chegar no Japão, você precisar de ajuda, você não vai saber expressar o que você está passando. E o seu futon pode ter pulga. Então, quando você chegar para o japonês falar, ele vai falar, tem pulga no meu futon. O japonês vai falar, por quê? Daí eu vim para cá, né, e na época